Então, eu sei que eu tô 2 meses atrasado pra falar do final de Re:Zero e a segunda temporada, mas na época que eu falei de Re:Zero no TofuCast, no período que tava no Top 100 do My Anime List, o anime ainda não tava terminado ainda, então eu tava falando do que eu sabia enquanto o resto do anime não tinha acabado. E agora que tá tudo acabado, eu acho que eu posso dar um julgamento melhor pra série toda. Ainda mais porque eu vi a primeira temporada do anime só pra me relembrar de como era. E eu pretendo ler a Light Novel, eu arranjei os links bem da horas, completamente legais para ver as Light Novels, e eu tô realmente interessado em acompanhar essa série agora, cara. Olhando a primeira temporada, eu pensei que ia ser só mais um anime isekai genérico da vida, e o que o pessoal tava falando de hype, de ser um relacionamento interessante entre os personagens, e o Subaru ser um personagem diferente, tecnicamente ele é, mas nem sempre diferente é bom, porque a primeira temporada eu entendi que ela tem esse começo devagar de propósito para você se acostumar ao Subaru e ao personagem dele, mas eu acho que não viveu ao seu potencial, pelo menos até chegar na segunda temporada. Porque na segunda temporada foi onde eu realmente disse, nossa, agora sim esse anime vai ficar incrível. E eu meio que perdoo o começo devagar por isso. Notando uma análise assim que eu posso fazer na melhor forma do possível, sendo um vídeo Ramble, eu vejo que o Subaru, ele é um personagem que sempre teve uma forma muito ruim de lidar com expectativas, ainda mais nessa segunda temporada, na primeira parte, que mostrou a backstory dele com os pais, como ele era praticamente um hikikomori, como ele não se sentia ruim por ser bom em alguma coisa, mas sim porque os pais dele já eram bons, ele era filho de um grande atleta lá, um cara muito da hora, que era conhecido pela cidade inteira. E quando ele pensou que ele tinha que viver na base dessas expectativas, ele ficou com medo e ele virou um recluso exatamente por isso. E eu acho que esse foi um dos pontos mais fortes da primeira temporada, foi só explorando o personagem do Subaru e notando que o arco dele finalmente está pronto. Mas ainda tem... Esse era o meu problema maior com a primeira temporada de Re:Zero, porque o foco ficava muito no Subaru. E agora que ele deixou de ser aquele moleque teimoso e tal, que eu entendo que você precisa fazer esse arquétipo com o Subaru, já que ele é feito pra representar o fã de Isekai que sempre quer ir pro Isekai e falar, uau, olha só como eu sou foda, eu vou derrotar todo mundo, e acaba que ele não vai ser ninguém especial, assim como ele não era ninguém especial na vida real. Mas o problema é que a gente não sabia muito do mundo de Re:Zero. Ele parecia algo interessante, mas por a gente estar preso na perspectiva do Subaru e a Emília e a Ren, não tinha muito o que fazer, sabe? A gente sempre ouvia ele falar, a Emília é bonita, a Ren é minha simp, e ficava nisso, sabe? Pode ser que na Light Novel tenha mudado um pouco mais, tem uma adaptação a mais, mas ficou um bagulho raso. Mas agora que o Subaru, ele tem os problemas dele, entre aspas, resolvidos, porque os problemas dele iam muito mais além de apenas morrer várias vezes em loops, agora ele finalmente é uma pessoa que pode cuidar de si mesmo. Mas aí é que abre o leque, sabe? Porque da mesma forma que ele pode cuidar de si mesmo agora, ele sempre é uma pessoa que queria ajudar os outros. Ele é uma pessoa que dá mais valor à vida dos outros do que a dele, exatamente por isso que ele tem a habilidade dele de retornar pela morte, que faz ele ser essa pessoa altruísta, mas que não dá a mínima pra ele mesmo. E no momento que ele ganha aquela conversa com a Satella e com a Echidna e com todo mundo lá das bruxas, não só a gente entende uma camada maior da história em geral, mas a gente também entende que a Satella, apesar dela ter o alter ego da bruxa da inveja, ela não é uma pessoa má, porque ela deu essa habilidade exatamente para fazer o Subaru aprender a se amar. E eu acho que isso é uma mensagem muito forte para você mostrar para as pessoas de hoje em dia. No geral, a Season 2 foi tudo o que eu queria da Season 1 e ainda mais, porque expandiu o personagem do Subaru e agora que ele finalmente pode ajudar as pessoas sem se prejudicar, ele tem que entender que, nossa, todo mundo tá passando por algo parecido como eu, todo mundo tem seus problemas para resolver.
E eles são muito diferentes do meu, mas isso não impede de eu tentar ajudá-los de qualquer forma. E aí ele nota que cada um dos amigos dele, seja a Beatrice, a Emília, até o próprio Rosval, eles têm coisas muito similares. E eles podem usar essas coisas similares para ajudar a eles. Eu gostei muito da luta dele com o Garfield. Bem, entre aspas, luta, né? Eu não acredito que tem um personagem chamado Garfield que se transforma num tigre laranja e preto. Eu só tava imaginando ele falando: John, me dê lasanha. Toda vez que ele se transformava, eu não acreditava naquilo, não. Eu gostei muito da primeira parte da segunda temporada. Apesar de eu querer que fosse lançar tudo junto, funcionou exatamente como dois opostos da mesma moeda. Porque um mostra só ele se lascando e ele tentando ser cabeça dura e falar: não, eu consigo resolver isso sozinho, eu não preciso de ninguém, porque eu sou bom demais pra salvar as pessoas sozinho. E isso ele meio que nota que, eu tô fazendo meio que uma merda, né? Porque apesar de eu não ligar pra mim mesmo, eu tô pondo muito peso acima das minhas costas, exatamente por eu não me importar e querer tirar o peso das costas dos outros. Mas se eu não me ajudar, se eu não me amar, eu não posso amar os outros ou ajudar os outros. E é isso que fica mais forte. Todo mundo tem esses problemas de lidar com a expectativa, e ele vai notando isso exatamente com a Emília. O meu problema com a Emília e com o Subaru é que ele era muito simples, ele era muito gado. Ele não conhecia a menina direito. Demorou, o final do arco 3, que pra quem vê o anime é o final da primeira temporada, pra eles sentirem que eles eram amigos e não só um gado que a Emília cuida por pena, sabe? Eles finalmente estavam tendo umas interações legais que faziam eles se sentir como um casal, entre aspas. Ou pelo menos um projeto de casal. E com a Ren em coma agora, o pessoal ficou muito puto com Eu Amo Emília na época, mas eu acho que essa foi a direção certa. Se ele ficasse com a Ren, ia ser ele meio que aceitando a sua própria mediocridade, em certa forma, mas aceitando a Emília, ele vai atrás dos sonhos dele, praticamente. Ele não vai atrás da waifu, que não tem personalidade e fica complacente com o resto das decisões dele. Sim, eu sou time Emília, lidem com isso. O autor claramente também, considerando que a Ren não acordou até agora. A backstory do Rosval, a backstory da Beaco, a backstory da Emília, todos eles era isso que faltava pra mim, sabe? Um elenco maior com que eu pudesse me importar. E tem muita coisa que ainda pode expandir, cara. Eu realmente fiquei animado, eu fiquei pensando, nossa, quem são esses personagens? Qual vai ser a revelação? Como eles vão conseguir lutar contra todas essas coisas? Parece que abriu o baú, a caixa de Pandora, e ainda tem muita coisa pra sair ainda. É um buraco enorme que a gente praticamente achou, sendo fã do anime. Eu realmente não esperava tudo isso, a backstory do Beetlejuice relacionada à Emília também. Eu acho que aquilo foi meio retcon, o cara provavelmente não tinha pensado nisso, mas é uma evolução de escrita entre arcos inimaginável. Como um autor, eu esqueci o nome do autor agora, eu vou pôr na tela pra eu me lembrar. Ele realmente caprichou. Eu fico surpreso como ele começou com a ideia tão básica e evoluiu pra uma história realmente comovente sobre todos os seus personagens serem de versões básicas e meio rasas de conceitos de Isekai para irem para personagens profundos por si só. E o gosto que o final da segunda temporada me deixou foi praticamente esse gosto de eu quero mais. O que vem depois disso? O Subaru virou oficialmente o cavaleiro da Emília. Eles se beijaram, eles finalmente se aceitaram um ao outro. A Emília tinha tantos problemas de aceitação quanto o Subaru, mas agora que eles estão juntos e ele tem o poder da Beaco, ele vai ser um pouco mais útil como um cavaleiro, agora que ele tem um pouco mais de acesso à mágica. E realmente você se pergunta o que vem depois. Deixou um hype assim, saiu numa ótima expectativa. Agora que Re:Zero tá mais popular do que nunca, eu acho que uma terceira temporada vai sair em breve, pelo menos. E se não sair, eu vou pelo menos dar uma lida nos web novels. Eu tenho preguiça enorme de ler web novel. Pelo menos eu sou acostumado com ler visual novel, mas pelo menos com uma visual novel você vê um pouco de texto, um pouco de música, enquanto web novel é só no máximo uns PNG e muito texto. Mas eu até dei uma doida e fui tentar jogar esse jogo aí que vocês estão vendo na tela de Re:Zero, que é meio que um
um rewrite, um cenário if do Arco 3. Não é nada especial, é bem básicozinho. Eu não diria que vale 130 contos, como tá na Steam. Não achei lá essas coisas, mas pelo menos foi um treino bom pra eu começar a ler a web novel, light novel, não sei ainda por onde eu começo. Mas eu com certeza estou animado com ReZero e com a direção que está indo. E eu quero saber se vocês também estão animados com a direção de ReZero, agora que a Season 2 acabou e estamos na espera do Season 3 e tem muita gente começando a ler as novels. E parece que realmente é uma ótima hora para ser fã de ReZero. Estamos na melhor hora possível para entrar na série. E eu queria saber o que você acha, se você é um fã antigo, se você é um fã novo, o que te deixa curioso para a série. Comentem aí embaixo, compartilhem, porque eu realmente estou interessado em ver como vai sair. Eu acho que talvez, se as histórias ficarem interessantes o suficiente, eu faça mais vídeos falando da novel de ReZero e onde tá indo, já que não tem muita gente falando disso. O pessoal geralmente espera mais o anime sair, até porque tem umas adaptações mais sucintas de novel pro anime. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vejam mais ReZero. Vamos esperar até a Season 3, ReZero Sheds. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo.